Pessoal, eu sou o ancião do canal TJ Ungido e hoje vou falar sobre a data de 1914. Não apenas ela, mas outras datas que estavam relacionadas com ela e que muitas vezes a organização das Testemunhas de Jeová apagaram completamente de sua história. Depois da vinheta. Se você é um estudante da organização das Testemunhas de Jeová, pelo menos da história desse povo, você já deve ter se deparado com o livro Proclamadores, não é mesmo? Até porque o livro Testemunhas de Jeová no Propósito Divino você nem deve ter ouvido falar que existiu, porque em português ele nunca foi impresso. Porém, em 2014 foi lançado um livro em comemoração do reino de Jesus em 1914, completando 100 anos em 2014. Este livro aqui, ó. E com certeza você deve ter em casa. O reino de Deus já governa. Bom, esse livro, ele fala um pouco, resumidamente, sobre a história das Testemunhas de Jeová. Conta algumas coisas, outras são bem pinceladas por cima, sem muitos detalhes. Então, para você conhecer a história das Testemunhas de Jeová, você precisa recorrer aos livros antigos. Sabemos que muitas vezes ninguém tem mais acesso a esses livros antigos. Eu quero te mostrar aqui na página 50, tá, desse livro aqui, O Reino de Deus Já Governa, sobre o que as Testemunhas de Jeová diziam no passado. Olha só, olha essa página 50, parágrafo 5. Como vimos no capítulo 2 deste livro, os estudantes da Bíblia passaram décadas dizendo que o ano de 1914 seria marcante no cumprimento de profecias bíblicas. Mas naquela época, eles acreditavam que a presença de Cristo tinha se iniciado em 1874, que ele havia começado a governar no céu em 1878 e que o reino só estaria totalmente estabelecido em outubro de 1914. A colheita ocorreria entre 1874 e 1914 e chegaria ao seu clímax com o ajuntamento dos ungidos ao céu. Será que conceitos equivocados como esses significavam que Jesus não estava guiando aqueles fiéis por meio do Espírito Santo? O parágrafo 6 diz: de forma alguma. Mas a gente sabe que a resposta é sim. Jesus não estava guiando ninguém através do seu Espírito Santo. Na verdade, o século XIX foi marcado por várias pessoas, várias comunidades que estudavam a Bíblia para acreditar que aconteceria a volta de Jesus Cristo. Os mileritas, por exemplo, os adventistas, eram pessoas que acreditavam que Jesus viria, por exemplo, em 1844. E até outros grupos disseram outras datas. Porém, os estudantes da Bíblia, como eram conhecidos as Testemunhas de Jeová naquele tempo, apontavam para 1874. Como assim? Bom, para que vocês tenham uma ideia, a sentinela, eu aqui nesse livro cheguei a colar aqui a capa da sentinela de 1895, olha só. Bonita, né? 1895 era essa capa. E ficou por muitos anos com essa capa, até o tempo do Rutherford, né? Nelas vocês podem ver que tem podemos ver aqui, ó, uma torre, não é mesmo? Com farol iluminando, né? E diz o seguinte, ó: The Watchtower, ou seja, a torre de vigia e arauto da presença de Cristo. Notem que lá no fundo tem uma montanha e tem um sol nascendo. E aqui tem trovões acontecendo. Então, o que esta revista mostrava? Que eles eram a torre de vigia, que eles estavam atentos aos sinais dos últimos dias e que estavam anunciando a presença de Jesus como o sol. Ele estaria governando
nos céus, sobre a terra. Agora, como eles chegavam a esse entendimento? Bom, se você nunca ouviu falar em 1874 e só ouviu falar em 1914, as Testemunhas de Jeová, na verdade no tempo de Russell, ele ensinava que Adão tinha sido criado em 4128 antes da Era Comum. E que contando 6.000 anos desse ano em diante, cairia justamente em 1874. Então, 1874 era o final dos 6.000 anos da humanidade, dos 6.000 anos de pecado da humanidade. E que daí então ocorreria o milênio, o sétimo e último milênio da humanidade. Bom, de acordo com Lucas 21 e Daniel capítulo 4, os tempos dos gentios, ou os tempos que os judeus eles não teriam o favor de Deus, terminariam em 1914. Por quê? Porque eles faziam uma conta, de uma profecia de um dia por um ano. Então, a combinação de profecias do livro de Daniel e do livro de Apocalipse faziam com que os estudantes da Bíblia, Russell, que liderava eles naquele tempo, entendessem que os tempos dos gentios terminariam em 1914, mas que Cristo teria voltado em 1874. Na verdade, eles não diziam a volta de Jesus, a vinda, eles traduziram por presença. Então Jesus estaria presente no reino dos céus desde 1874. 3 anos e meio depois, e isso tem a ver com as profecias das 70 semanas de Daniel, que em parte se cumpriram lá no tempo de Jesus, para o Messias aparecer, pelo menos é assim que eles explicam. 3 anos e meio depois de 1874, os ungidos, todos os cristãos que tinham esperança celestial, que morreram antes desse tempo, seriam ressuscitados no céu em 1878. E em 1914, ou seja, 40 anos depois da suposta presença de Jesus Cristo, veria o fim desse sistema de coisas, o fim de todas as nações. Não era profetizado uma guerra, mas o fim de tudo. Porém, eu te pergunto, será que as Testemunhas de Jeová, nas suas publicações, sempre são muito claras com respeito a isso? Nós vimos que eles fizeram um resumo no livro O Reino de Deus Já Governa. Mas, em muitas outras publicações, eles modificaram a história. Já que você não tem acesso às publicações antigas, originais lá do tempo de Russell, por que não dizer que eles pregavam que 1914 seria um ano diferente? Aqui, ó, a sentinela, tá? Em inglês, 15 de junho de 1954, na página 370. Desde muito antes da Primeira Guerra Mundial, as Testemunhas de Jeová apontaram para 1914 como sendo o tempo em que este grande evento ocorreria. Qual o grande evento? A presença de Jesus, a sua segunda presença, a sua volta. Mas é verdade que as Testemunhas de Jeová, por 40 anos, por muito tempo antes, disse que 1914 seria a presença de Jesus? Não. Se nós formos procurar aqui, ó, a sentinela de 1º de novembro de 1922, na página 333, diz algo bem diferente. Ó, a profecia da Bíblia mostra que o Senhor haveria de aparecer pela segunda vez no ano 1874. A profecia cumprida mostra, para além de qualquer dúvida, que ele apareceu no ano 1874. E diz aqui, ó, estes fatos são indisputáveis. Então, note que a sentinela de 1954 contradiz a de 1922. Tá, mas como é que eu vou acreditar que isso aqui é verdade? Bom, eu separei para vocês, ó, a sentinela de 1922, tá? Aqui, ó, 1º de novembro de 1922, e que diz aqui, ó, note, Bible prophecy shows
that the Lord was due to appear for the second time in the year, olha ali, ó, 1874. A mesma coisa que eu traduzi para vocês está aqui, ó, na sentinela original. Ou seja, em 1954 eles estavam mentindo sobre a presença de Jesus ser em 1914. Tá, mas tu tá falando isso, como é que eu vou saber que isso é verdade, que essa sentinela é verdade? Bom, de onde eu baixei todas as publicações antigas das Testemunhas de Jeová. Ó, esse site. Vocês podem colocar, ó, bibliotecajw.blogspot.com. Aqui estão as antigas publicações, ó. Se você vai ver, ó, tem desde 1879 a 1969. Despertai também, tá? Livros, muitos livros, folhetos, anuários sobre a esposa de Russell, outros livros. Então aqui, ó, foi feito nesse site uma pesquisa incrível. E aqui tem todas as publicações antigas que você pode utilizar para saber qual era, o que estava escrito lá naquele tempo, tá bem? Então segue essa parte. Continuando aqui, então você já viu que a sentinela de 54 mentiu completamente sobre a presença de Jesus ter sido anunciada com muitos anos antes, né? Porque se falava em 1874. Agora, a segunda acusação, ó, nota, sentinela de 1998. Como a Sociedade Torre de Vigia se aproveita de que você não conhece as publicações antigas para que você não tenha acesso. Então ela conta a história do jeito que ela quer. Diz aqui, ó, de modo similar, uma profecia fez providencialmente com que sinceros estudantes da Bíblia no século XIX estivessem em expectativa. Por relacionarem os 7 tempos de Daniel 4:25 com os tempos dos gentios, eles esperavam que Cristo recebesse o poder do reino em 1914. Novamente, isso está completamente errado. Os estudantes da Bíblia, eles esperavam que Jesus Cristo receberia o poder do reino nos céus em 1874. 1914 seria o fim de tudo. Nota aqui, ó, esse livro, ó, O Tempo Está Próximo, de 1907. Esse livro aqui foi escrito por Russell, tá? Isso aqui é uma reimpressão de 1907. Diz ali, ó, desde esse tempo, tem sido enfaticamente manifesto que o tempo tinha chegado em 1878, Anno Domini, ou seja, depois de Cristo, quando o julgamento real devia começar na casa de Deus. É aqui que a revelação se aplica e o Nosso Senhor é apresentado como ceifeiro coroado. Ó. O ano 1878, Anno Domini, sendo paralelo da sua assunção de poder e autoridade no tipo, marca claramente o tempo para a própria assunção de poder como Rei dos Reis, pelo Nosso Senhor presente espiritual e invisível. Então, os testemunhos de Jeová pregavam que em 1878, aqueles que estavam que eram mortos, né, seriam ressuscitados no céu, porque Jesus estava presente já. Novamente, ó, The time is at hand, tempo está próximo, 1907, página 239. Tá aqui, ó, o que foi acabado de ser traduzido, ó. Presença do Nosso Senhor durante o primeiro tempo, ó, em 1878, ó. 1874, Anno Domini 1878, ó. Desde esse tempo tem sido manifestado enfaticamente quando os julgamentos, ó, da casa de Deus, ó, Apocalipse 14, ó, que nem eu tinha mostrado para vocês, tá? Isso aqui é a publicação original, gente. Sobre isso eu continuo falando no próximo vídeo.